Eu quero dizer uma coisa para você. De um acontecimento desta semana. Põe sentido nisso para você ver o prejuízo emocional, moral, intelectual e financeiro que pode acontecer na vida de muitas pessoas quando somente uma pessoa não ouve a palavra que hoje está sendo pregada. Satanás é sutil, amados. Essa semana, nos Estados Unidos, morreu um homem sufocado. Um homem com menos de 60 anos. Um jovem homem. Simplesmente morreu sufocado. Porque um outro homem, um policial, não prestou devida atenção na situação daquele homem. Não conferiu direito à denúncia que ele recebeu. Ele recebeu a denúncia e agiu de uma forma desumana. E olha a situação que aconteceu. Satanás é sutil. A palavra de Deus lá em João 10:10 diz o quê? Que o inimigo muitas vezes, o ladrão que é Satanás, o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Tem pessoas que ainda não tem isso gravado na sua mente. Aquele soldado pegou aquele homem sem conferir direito à denúncia, jogou aquele homem no chão, maltratou, talvez pela cor da sua pele, talvez aquilo que estava no coração daquele soldado, ele não estava sozinho, tinha outros que podiam ter defendido aquele homem, mas aqueles soldados não pensaram nisso, lidaram com uma pessoa de uma forma bruta, sem cuidado necessário. O que aconteceu? Aquele homem morre. O que aconteceu no país? Eu quero que você reflita nisso. O que aconteceu naquela cidade? A família daquele homem morto, esposa, filhos, mãe, pai, amigos, ficaram sem ele. Prejuízo por uma vida que se perdeu. A família daqueles soldados, daqueles policiais, também ficaram no desespero. Por quê? Porque esses soldados, além de perder o emprego, sem dúvida nenhuma serão condenados. O país pôs fogo, as pessoas põem fogo em casa, em prédios. O maior prejuízo é o emocional, é o perder vidas. Tudo isso aconteceu num país que, por causa da pandemia, é como se tivesse uma panela de pressão onde a válvula entupiu, está a ponto de explodir, os nervos estão à flor da pele. Acontece um caso desse. Satanás, o diabo, ruge como leão ao derredor, procurando a quem devorar, e acha quem devorar. Por quê? Porque a sutileza dele faz com que nós venhamos a não ter cuidado em amar, em cuidar com os nossos lábios, com as nossas mãos, com as nossas atitudes e com as nossas ações. Você pensou que prejuízo nós podemos dar às pessoas em todo sentido? O rei Ezequias deu um prejuízo enorme à nação de Israel. Além de perder as riquezas materiais de Israel, perdeu as riquezas também emocionais, culturais, porque os homens e as mulheres mais sábios foram levados prisioneiros. Pense no prejuízo que esses soldados deram à nação americana, na sua moralidade. O mundo todo viu aquilo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A sutileza de Satanás, o diabo, faz com que nós nos afastemos da santificação. Davi, pela sutileza da sensualidade, Satanás usou simplesmente uma mulher casada que não sabia nem o que estava acontecendo. Davi se prostituiu com aquela mulher e praticou o assassinato de matar o seu marido. Por quê? Porque não se cuidou. Caiu no laço do passarinheiro e perdeu a própria vida. Eu gostaria que você entendesse o texto de hoje.
prestasse atenção na palavra e compreendesse o quanto nós podemos melhorar a nossa vida se nós buscarmos mais a oração, se nós buscarmos mais o clamor, se nós buscarmos mais estar na presença de Deus, se nós buscarmos mais orar e clamar. E amados, não se engane, você tem que ter cuidado com o teu celular quando você olha ele. Você tem que ter cuidado com as mensagens que você manda e com aquelas que você recebe, com as palavras que você ensina aos seus filhos, a educação que você dá a eles, para que você não venha com as suas atitudes mostrar que você vai contra aquilo que você próprio ensinou, porque o filho não vai ouvir o que você fala, ele vai ouvir o que você faz. Se estiver em conformidade o que você pratica e o que você ensina, então ele vai fazer e obedecer você. Você entende o que o pastor está dizendo a você, meu querido? Palavra de Deus lá em Atos capítulo 21, versículo 10 ao versículo 11. Palavra de Deus diz que um profeta chamado Ágabo, ele chegou aonde estavam os discípulos do Senhor e pegou um cinto que era de Paulo, colocou em torno dos seus pés e disse assim: assim farão ao dono desse cinto se ele subir a Jerusalém. E o povo, as pessoas que amavam Paulo, ficaram nervosos porque conheciam o profeta Ágabo, sabia que era um homem de Deus e conheciam a Paulo, sabiam que Paulo também era um homem de Deus e eles o amavam. Tentaram dissuadir a Paulo de todas as formas a não subir a Jerusalém, mas Paulo disse: não tenho medo da prisão, não tenho medo da morte, eu vou e foi. Todo o ministério de Paulo, queridos, a partir daquele momento, foi de dentro das cadeias. Paulo foi preso, foi levado na presença de Festus, levado na presença do rei Agripa, foi para Roma porque apelou a César e lá ficou preso até sua morte. Paulo pregou e evangelizou dali para frente, dentro de uma cadeia. Eu quero que você entenda que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos abençoa, mas conforme nós vamos desobedecendo, Deus vai usando-nos segundo a vontade dEle, e Ele continua nos abençoando, porque Ele é Pai, Ele é amoroso e nos ama, continua nos usando como usou a Paulo. Mas se Paulo não sobe a Jerusalém, não teria sido preso. Paulo não vigiou e não obedeceu a palavra do Senhor dada por um profeta. Quem sabe Deus ainda queria usar muito Paulo naquela região. Quem sabe Deus queria fazer coisas diferentes na vida de Paulo e usar ele de uma forma mais ampla naquele período. Quem sabe? Amados, Paulo não obedeceu a voz do Senhor, dita por um grande profeta dele, o profeta Ágabo. Você já pensou que isso tem acontecido com a tua vida? Você já pensou quantos erros você já fez e ainda poderá fazer se não for vigilante? Você que me ouve hoje, você que é jovem, você que tem 15, 16, 17 anos, você que ainda é criança, tem 10 anos e que me ouve, quantas coisas você pode fazer bom e bem se você for firme e ouvir o que é santidade e buscar aquilo que é correto e justo. Porque o teu coraçãozinho e a tua mente, no momento de fazer uma coisa errada, ou falar uma coisa errada, ou contar uma lorota, uma meia-verdade, uma mentira, o Espírito Santo vai dizer para você que está errado, você deve obedecer, para que lá na frente você não venha sofrer as consequências disso que o pastor está falando que pode acontecer, como aconteceu na vida de Paulo, como aconteceu na vida do rei Josias, e o Senhor disse: não suba até Faraó Neco, que você será morto. Ele não ouviu a palavra e ele subiu e foi morto. Um grande rei, o rei Josias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê você
a sabedoria e que Deus realmente se compadeça daquilo que muitas vezes você tem feito de errado, mas Deus tem te perdoado, mas que você não faça mais. E que você entenda que Satanás, o diabo, ele é sutil, ele trabalha numa sutileza, isto é, numa leveza, e devagarzinho ele vai te induzindo do jeito que ele quer, para depois fazer como fez com aquele homem que inocentemente morreu por algo tão banal e que os soldados não prestaram atenção, que tudo aquilo era uma artimanha do maligno que veio para matar, roubar e destruir. Eu quero agradecer a Deus, olhar para você que está aí me vendo, com esses olhos espirituais que Deus tem me dado. Eu olho para você, eu vejo você, você homem, você mulher, imagino o que passa no teu coração, também imagino o que está acontecendo na sua mente com essa situação em que nós estamos vivendo, que a cada dia está crescendo esse temperamento da humanidade em nosso país com relação a tudo que está acontecendo. E você tem visto nas notícias pessoas por não se cuidar, por não ter autodomínio, se perder e pecar em palavras, em atitudes, em ações. Eu digo que muitos têm pecado em palavras, e essas palavras têm feito com que o nosso país tenha sofrido e sofre. Muitos têm pecado nas atitudes, atitudes que têm levado o povo a não entender o que está acontecendo, a não saber mais como pensar com relação a este ou a esta. Eu entendo o que você está passando, mas eu peço a você, não eu, mas a palavra de Deus, que você ore, que você clame, que você peça pela misericórdia de Deus, que tem sido e é e sempre foi misericordioso com todas as pessoas. Foi misericordioso com José, foi misericordioso com Davi, foi misericordioso com Elias, foi misericordioso com Paulo, que realmente da cadeia ministrou e pregou, e hoje nós somos uma igreja, nós fazemos parte do povo gentil pelas palavras desse homem. Amados, que você ore pelo seu país, que você ore pelo seu pastor, pela sua pastora, que você clame por aquele que é um líder espiritual na tua vida, que você clame, que você realmente lute em manter o seu coração impecável, impecável com relação às palavras, às atitudes e às ações. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai querido, em teu nome, Jesus, nos colocamos na tua presença, Pai. Ó Deus maravilhoso e poderoso, dá-nos da tua paz, da tua alegria. Jesus, coloca o nosso mundo, em especial o Brasil, nosso país, nas tuas mãos. Dê juízo àqueles que nos governam, Pai. Ó Deus, dê juízo, Senhor, aos nossos governadores, aos nossos prefeitos. Dê a eles boas decisões com relação à vida humana. Dê a eles boas decisões com relação ao comércio do nosso país. Pai querido, cuide das crianças, cuide dos velhos, Pai, dos mais idosos. Cuide, Senhor Jesus, daqueles que ministram a tua palavra, daqueles que são homens e mulheres realmente do Senhor. Ó Jesus, derrama sobre eles da sua misericórdia, do seu poder e das suas ações, que eu sei que são maravilhosas. Que a paz de Deus, o Deus que sabe, o Deus que ouve, o Deus que não muda, que o amor de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para salvar a mim e a você, e que o Espírito Santo que paira sobre aqueles que o buscam, possa estar consolando os seus corações. Amém.